Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria. E aí, vamos conversar? Gente, o tema do vídeo de hoje é perguntas que não deveriam ser feitas. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, porque assim, eu tenho muitos relatos para contar para vocês. Um deles é que hoje, né, eu tive aula de artes, mas a minha professora de artes, ela entrou em reposição, né, galera? E aí o que aconteceu? A escola, pra gente não ficar berdendo muita aula, né, porque o bimestre já tá acabando, que eu não sei vocês, mas a gente já tá no quarto bimestre. Assim, eles contrataram um outro professor, né? Até aí tudo bem. Só que o professor é novo, e toda vez que chega professor novo, a gente sabe que tem aquela enrolação, né? De saber se tem que se apresentar de novo, falar seu nome, falar quantos anos você tem. Enfim, ele quer que você se apresente para ele ir conhecendo os alunos que ele tem. Enfim, dentre uma dessas perguntas, né, que estavam sendo feitas na hora da apresentação, ele perguntou assim pra gente: fala o seu nome e fala o que você quer ser, o que você pretende fazer, né, futuramente. Aí todo mundo respondeu: ah, eu quero fazer medicina. Ah, eu quero fazer engenharia. Ah, eu quero fazer agronomia. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser técnico de informática. Ah, eu quero ser engenheiro da computação. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Gente, vocês não sabem o que eu respondi. Tipo assim, ele chegou e perguntou, né? Qual que é o seu nome? Eu falei assim, então, eu me chamo Isabel. Aí ele perguntou assim, e aí, o que você quer ser quando você crescer, né? Aí eu falei assim, eu não sei. E, gente, sabe, eu falei isso e eu fiquei percebendo que, assim, muitas pessoas da minha sala já sabiam o que elas queriam, né, fazer futuramente. Assim, lógico, eu não sei o que eu quero ser, porque, né, eu já contei pra vocês e eu ainda não, eu não decidi o que eu quero fazer. Mas, enfim, o nosso próprio professor de artes, né, ele tinha falado que ele já tinha se formado em artes cênicas e que ele queria formar também em história, porque ele gostava de dar aula e que ele gosta de história também. Então, assim, ele foi nos mostrando durante a aula que a gente poderia ser mais de uma coisa se a gente quisesse. Na verdade, a gente pode ser o que a gente quiser. Só que aí que tá, porque assim, eu não sei por onde eu quero começar, porque assim, eu tenho muita vontade de ser várias coisas. E eu não sei o que eu quero fazer, né? Mas enfim, durante a conversa que a gente estava tendo, né, o professor com a nossa sala, ele nos disse que ele conhece várias pessoas que já foram médico e depois virou artista, que conhece, sei lá, uma pessoa que fazia teatro e depois ela foi fazer medicina. Então, assim, há muitas coisas, né, que a gente pode ser. Mas enfim, voltando pro tema do vídeo, que são perguntas que não deveriam ser feitas, teve essa pergunta do professor que eu achei que não foi muito válida, mas no final eu entendi a proposta dele. E também, gente, tem uma pergunta que, né, a gente passou por Enem, né, esse final de semana passado. Então tem uma pergunta que tava todo mundo fazendo, né, para as pessoas que prestaram o vestibular, que era como é que foi a prova e se você acha que você tinha ido bem. Então, gente, sobre essa pergunta, eu não tenho nada a declarar, porque assim, quem faz a prova normalmente não quer ser perguntado se foi bem, se quer falar sobre a prova, se acha que foi bem. Gente, essa pessoa, ela não quer falar. Então, assim, essa pergunta é desnecessária. Desnecessária. Outra pergunta também que eu odeio ouvir é que horas são. Nossa, que raiva. Assim, eu vou explicar pra vocês por que eu não gosto de ouvir essa pergunta. Primeiro porque meu pai pergunta todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Essa pergunta pra mim parece que não tem um relógio. Eu tenho que comprar um relógio e colar na testa dele, porque de tanta raiva que eu já sinto. Porque assim, é cada 5 minutos que ele vê eu com o celular bobeando perto dele, ele pergunta, ai, que hora que é, que hora que é, que hora que é. E se irrita, sabe? Aí não interessa se tem relógio perto dele, vai perguntar pra mim do mesmo jeito. E tem uma menina na minha sala também, que ela me inferniza muito com essa mesma pergunta, né? Que eu não vou citar nomes, porque não vem ao caso. Mas enfim, fica me perguntando hora toda hora, toda hora, toda hora, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Só pra querer ir embora, gente. Então por que vem pra aula se quer ir embora? Eu não entendo. Mas enfim, tem certas perguntas que não deveriam ser feitas realmente, porque é uma coisa que irrita, né? Mesma coisa a pessoa te perguntar
quanto você ganha. Ah, aqui no YouTube, a pergunta que é mais feita é quanto que a gente ganha e se a gente já ganhou alguma coisa. Tem muitas pessoas que já me perguntaram isso, a gente fica até meio assim, pra que você quer saber isso? Porque, assim, tem muita coisas que as pessoas perguntam que não é da conta delas, sabe? Não é da conta de ninguém, ninguém precisa saber quantos que eu ganho, quantos que eu deixo de ganhar. Mas, assim, tem gente que é curioso, né? Mas aí a gente usa, né, um método muito simples, né? E educado para responder essas pessoas, né, gente? Porque nesse canal todo mundo é educado, assim espero, né? Mas enfim, tem muitas perguntas que eu vejo hoje em dia que desagradam tanto quem pergunta quanto muito mais quem responde, né? Porque eu acho que é muito mais pesado para quem responde do que para quem pergunta. Na profissão de jornalista, muitas vezes quando as pessoas vão fazer uma entrevista, né, a gente vê que a pessoa às vezes não tá muito confortável a responder tal pergunta, né? E a gente vê que a pessoa tenta fugir do assunto ou mudar o tema da pergunta, mas acaba que tem que responder, né, gente? Ainda mais pessoas famosas que às vezes prestam apresentações em alguns programas ou alguma algum site por aí, tem que fazer entrevista, falar alguma coisa que eles não queriam, né, falar algum acontecido que aconteceu maravilhoso, né? Alguma coisa que aconteceu lá de momento e lógico, eles não vão querer tocar no assunto já que aquela experiência não foi tão legal. Gente, sobre esse tema, eu tenho muitas perguntas que já foram feitas pra mim que assim eu não gostei. Mas teve uma que quando eu era criança que me perguntaram, eu achei muito curioso. Uma vez uma menina chegou em mim e perguntou assim se eu gostaria de ser homem. Eu, na época, respondi que sim. Vou explicar por quê. E hoje em dia eu vou responder se eu. Enfim, eu vou falar, vocês vão entender. É assim, ela tinha me perguntado se eu queria ser homem. E na época eu lembro que eu respondi que sim. Porque eu achava que era muito melhor ser menino, porque eu não tinha que ficar cuidando do cabelo, ficar trocando de roupa. E eu não gostava de fazer essas coisas quando eu era criança. Porque, tipo, ficar tomando banho toda hora. Podia andar sem camisa na rua que ninguém falava nada. Podia andar por aí sem ter medo de nada. A mãe deixava sair sempre. Enfim, essas coisas. E é por esse motivo que eu tinha dito na época que sim, né? Hoje em dia eu digo que sim novamente, porque eu acho que é muito isso. A vida do homem, hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil, né? Esse é o meu ponto de vista, claro. Essa é uma pergunta que me falou assim, cara, desnecessário, mas me fez refletir, sabe? Enfim, hoje em dia eu acho isso, sabe? Que a vida do homem é muito fácil, porque o capitalismo não acaba com ele, porque assim, o capitalismo ferra a mulher de um jeito, porque ó, é cabelo pra fazer, custa caro, roupa custa caro, sapato custa caro, vai fazer uma unha custa caro, tudo na mulher custa caro, vai comprar maquiagem custa caro. Pro homem não, você tá com um short, uma camisa ou sem camisa, pra ele tanto faz. Porque homem anda de qualquer jeito, né, gente? Tem gente que, a não ser os homens mais, assim, delicado, né? Que gosta de cuidar da beleza, do corpo, aí faz uma academia aqui, uma academia ali. Mas mesmo assim, ainda acaba sendo mais caro pra mulher, né? Porque existe a desigualdade, infelizmente ela tá aí, né, gente? Mas enfim, tem muitas perguntas, como eu disse pra vocês, que são feitas pra gente e a gente acha que não está na obrigação de responder. Até porque tem pessoas que fazem perguntas, às vezes, pra magoar a gente ou por curiosidade. Mas enfim, essas perguntas acabam machucando a gente de certa maneira que a gente não esperava, né? Por exemplo, tem uma vez que eu acho que foi. Não lembro quem que foi, deixa eu ver. Não vou lembrar quem fez essa pergunta, mas tinha me perguntado o porquê, né? Que eu tava. É que assim, gente, eu tenho que explicar, senão vocês não vão entender. Assim, eu tava num lugar com uma pessoa. A pessoa era minha amiga, né? Tava eu e minha amiga, né, conversando no jardim. E depois, essa pessoa chegou na minha mãe e perguntou por que que eu tava ali com a minha amiga conversando e por que que eu não tava em outro lugar. Aí tá, né? Minha mãe pegou e respondeu, não, porque ela tinha feito trabalho, depois ela foi conversar com a amiga dela, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, gente,
Tipo, tem muita pergunta que eu não entendo. Porque assim, tá certo que é cidade pequena e todo mundo quer saber o porquê das coisas, mas. Sabe? Ai, gente, olha, sinceramente, fofoca, né? Não gosto de fofoca. Todo mundo desse canal que me conhece sabe, né? Que é desnecessário. Mas assim, rola solta por aí, né? Porque não falta alguém fazendo fofoca da gente. Mas enfim, esse é o vídeo que eu fiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem gostou e pra quem não gostou, deixa o like. Pra você que chegou agora de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aí numa plaquinha escrita inscrever-se. É muito fácil, é só clicar nela, inscrever-se. Caso você não tenha logado a sua conta do Google, é muito fácil também, é você apertar inscrever-se, vai aparecer uma aba escrito login para você logar sua conta e tudo mais, muito simples. Só você saber seu e-mail e a senha do seu e-mail para você logar aqui e fazer parte do nosso canal, certinho? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.